Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo e com ela Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. E ele, Paulo Renato. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Então vamos dar sequência aqui ao nosso estudo, lembrando que nós estamos no capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível. O tópico é o Vestuário dos Espíritos. E agora nós vamos iniciar o item 127, na leitura de Maria de Fátima Miranda. Vou lá. A escrita direta ou pneumatografia é a que se produz espontaneamente sem o concurso da mão do médio nem do lápis. Basta tomar-se de uma folha de papel branco, o que se pode fazer com todas as precauções necessárias para se ter a certeza da ausência de qualquer fraude, dobrá-la e depositá-la em qualquer parte, numa gaveta ou simplesmente sob um móvel. Feito isso, se a pessoa estiver nas devidas condições, ao cabo de mais ou menos longo tempo, encontrar-se-ão traçadas no papel letras, sinais diversos, palavras, frases e até dissertações, as mais das vezes com uma substância acinzentada, análoga à plubagina, doutras vezes com lápis vermelho, tinta comum ou mesmo tinta de imprimir. Esse primeiro parágrafo me lembra, há muitos anos, claro, Pavarotti já está desencarnado há um bom tempo, acompanhando a entrevista dele, e ele narrando que certa vez levaram ele à casa de uma sensitiva lá na Itália, e a sala muito simples, mas tinha um móvel com uma única gaveta, e a pessoa conversou com ele, pediu para ele assinar uma folha de papel em branco, ele assinou, ela foi, retirou a gaveta, ele viu todos os lados, o móvel só tinha um encaixe daquela gaveta, aí ele colocou a folha ali dentro, ali na sala todo mundo reunido, e deixou lá, e começaram a conversar. Daqui a pouco ela abriu a gaveta, tirou, tinha uma mensagem psicografada para ele com escrita direta. Legal, né? É o que ele descreve aqui. E a gente lembra aqui, estou com a Bíblia aqui na mão, da passagem em Daniel 5, quando tem o título A Escritura na Parede. Sim. Né, que em dado momento do festim lá de Belsazar, ou Baltazar, como queira, ele diz assim, no capítulo 5, item 5. No mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreveram defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real, e o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então é interessante, essa escrita na parede, com certeza é o mesmo, obedece o mesmo processo dessas escrita direta aqui, a que Allan Kardec se refere, ou a escrita direta ou pneumatografia. Quer dizer, os elementos que são manipulados no mundo espiritual, eles servem, assim como nós também, né, servem para diversas utilidades. E me parece que esse processo que a gente está estudando agora, com o título Laboratório do Mundo Invisível, esse processo de transformação dos elementos, ele se dá em todas as situações, né? A gente vê conforme a utilidade, a necessidade. A gente observa nos livros do André Luiz, ainda no mecanismo do passe, eles, aparentemente, na descrição para nós, eles fazendo determinar os técnicos do passe,
eles fazendo determinados movimentos para uma utilidade, para alívio, para cura, e de repente em outra situação eles fazem as mesmas movimentações aparentes, né, mas com outra utilidade, às vezes para levar inclusive a pessoa ao desencarne. Né? Então a gente vê que a questão da movimentação movimentação e utilização desses recursos espirituais, eles realmente estão muito aquém da nossa compreensão e vão, quanto mais complexos, vão dar notícias, notas da evolução do espírito que os manipula. Então pode parecer estranho e fora das leis comuns da natureza essa questão da escrita direta, né? Podem estranhar à vontade, mas existem experiências com homens que não tinham nada a ganhar com a mentira, com a fraude, experiência desses homens e testemunho de outros que se cercaram de todos os cuidados para não serem enganados. Então existem fatos dessa natureza que realmente comprovam que aqueles fenômenos são verdadeiros, embora a gente não consiga entender nem explicar. E o outro problema é que os fenômenos são verdadeiros, cientistas, pesquisadores sérios comprovaram eles, mas como o nosso modelo científico exige a reprodução de qualquer fenômeno em qualquer laboratório do mundo, e esses fenômenos não estão à disposição do pesquisador, aí eles dizem que isso não é ciência. Então você nega algo que foi comprovado, que foi mostrado com diversos experimentos por pesquisadores sérios, mas como não se pode reproduzir em laboratório com o mesmo resultado, da mesma forma, porque os espíritos não estão a dispor né, dos pesquisadores, e o fenômeno é muito mais complexo do que um fenômeno químico ou físico que você consegue reproduzir, aí eles simplesmente negam e dizem, não, isso não é científico. Até quando eles vão conseguir tapar o sol com a peneira? Aí vamos ver. É interessante que essas rejeições ou essas resistências, na análise dos fenômenos chamados espíritas, né, é interessante que elas surgem de uma fonte que me parece não deveria surgir, que são os religiosos, né, de outras denominações. Quando esses fenômenos se dão, e que foram objeto de pesquisa de Kardec e de tantos outros, quando os fenômenos se dão fora do seu ciclo de entendimento, eles negam, dizendo que isso não é possível, né, que isso seria contrário às leis da natureza. Mas nós sabemos que não são contrários às leis da natureza, mas nós temos os milagres. Os milagres, sim, são contrários à lei da natureza, porque só são admitidos os fatos como milagrosos se eles não puderem ser explicados pela ciência, né? E nem por isso os teólogos, os religiosos vão à frente dizendo que realmente o fato não existe porque a ciência não admite. Nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo uma série de fenômenos que aparentemente contrariavam a lei da natureza e que, embora não sejam até hoje compreendidos, os religiosos confirmam, acreditam fielmente que aqueles fenômenos se deram. Então, seguindo essa linha de raciocínio pragmática, os fenômenos produzidos por Jesus também não poderiam ser dados como verdadeiros. Então, a gente tem que ter cuidado com a linha de raciocínio que adota para confirmar os nossos preconceitos, porque amanhã depois elas vão se voltar contra as nossas verdades. É interessante. Estava lembrando no Frei Luís também, não é? Esses fenômenos de efeito físico, escrita direta, voz direta, no caso lá também, tinha uma trombeta que saía a voz do Frei Luís. Na época que o Rocha Lima estava encarnado, o Frei Luís, a voz dele, a voz direta dele lá. É interessante essa questão que a Miranda lembrou do Frei Luís. Muitos anos atrás, nós estávamos numa reunião lá na Penha, e um dos convidados foi para falar para nós sobre esses fenômenos de materialização e tudo. Foi um dos dirigentes dos trabalhos espirituais do Frei Luís. Eu não lembro o nome dele, eu não o conhecia também,
Mas ele contou muita coisa interessante lá do Frei Luís, faz mais de 30 anos, né? E um dos fatos que ele contou foi que ele, certa feita, pensou em sair do trabalho, né? Questões lá deles. E fizeram uma reunião numa sala lá apropriada. E ele manteve a sua decisão de sair. E quando parecia tudo estar acertado, do nada, ele falou até que o ventilador de teto estava ligado. Aquele, né? Ele falou assim, ó, do nada veio caindo uma folha de papel do alto e na nossa direção. Aí ele citou justamente a questão do ventilador, uma folha de papel jogada por quem quer que seja do alto, na direção do ventilador, ela não vai cair em linha reta, né? Vai ficar lá circulando no ar. Sim, ele falou que a folha veio devagarzinho na direção deles e tinha lá a instrução que ele deveria permanecer no cargo, no posto que ele queria sair. Sabe Deus lá por que motivo. Ele falou, e por isso eu estou aqui até hoje. É interessante esse fenômeno que ele relatou para nós, muito interessante. Então vamos dar continuidade aqui. Estamos no item 127, do Livro dos Médiuns, e diz o seguinte: eis o fato em toda a sua simplicidade, e cuja reprodução, embora pouco comum, não é tão rara assim. Vocês estão perdidos aí? Não, já achei. Segundo parágrafo. Visto que há pessoas que a obtêm com grande facilidade. Se juntamente com o papel se pusesse um lápis, poder-se-ia supor que o espírito se servisse dele para escrever. Desde, porém, que o papel é deixado inteiramente só, torna-se evidente que a escrita se formou por meio de uma matéria depositada sobre ele. De onde o espírito tirou essa matéria? Eis um problema a cuja solução fomos levados pela caixa de rapé e que nos referimos pouco atrás. Então, assim, é muito interessante esse fenômeno, né? É raríssimo, né? Eu acho que é um fenômeno extremamente raro, mas os ouvintes vão lembrar que já vimos situações em que em casas ocorreram das paredes aparecerem algumas escritas ou desenhos em paredes, que o princípio é o mesmo da escrita direta aqui do papel que é deixado dentro de uma gaveta trancada. Então os espíritos, através de um fenômeno físico extraordinário e difícil de entender e explicar, eles conseguem reproduzir a escrita, como diz Kardec aqui, mesmo que não tenha um lápis ou qualquer coisa, né? Como é que o espírito faz para fazer aparecer numa parede alguns escritos ou alguns desenhos? O mesmo princípio que ele faz com que esses caracteres apareçam numa folha de papel. É extremamente raro o fenômeno, mas eu já vi relatos de casas em que as pessoas falam, amanheceu o dia, fui olhar na parede, estava esse negócio aqui. E ninguém entrou na casa. Gente, interessante. Eu lembrei, lá no Bezerra de Menezes, há muitos anos atrás... Bezerra de Menezes em Cascadura, tá? Na evangelização... Ela fala como se todo mundo soubesse... Ela acha que os ouvintes leem a mente dela, entendeu? Aí escuta, na evangelização tinha uma família, ela era dentista, tinha 2 filhinhas e o companheiro dela trazia grandes dificuldades envolvendo o uso de entorpecente. E às vezes ele estava naquele momento mais grave. Aí teve um dia que ela não chegou no horário da evangelização. Estranhamos porque ela nunca faltava com as 2 crianças. Já no final da evangelização, ela chegou assim meio agoniada, desesperada, segurando a mão das 2 menininhas. Aí foi para atendimento fraterno. Ela, graças a Deus, nós conseguimos chegar. Aí foi narrar que houve de manhã uma indisposição em casa, porque ele estava precisando de dinheiro, e ela disse que não tinha condições, ela tinha que manter coisas no consultório. E ele, surtado, pegou uma faca, as 2 crianças na cozinha, e ele ficou arrodeando a mesa para tentar acertá-la, e ela, pensamento e oração, com uma criança de 8, outra de 6 anos. Na porta da cozinha tinha uma varandinha logo depois da cozinha, e onde ela ficava alfabetizando as crianças, brincava no giz, no quadrinho, tal.
Aí, num determinado momento, a criança menor falou: mãe, vê o que está escrito ali. E ela, o que, fulana? O que? Falando para a menina. O que? Ela, leia, mãe, o que está escrito ali. Ela não podia tirar atenção porque o companheiro estava com a faca. Mas quando ela bateu o olho, estava escrito em giz: Deus está aqui. Gente, só em lembrar disso, dá sabe, um aperto no coração. Na hora que ela olhou, ela leu em voz alta, o companheiro dela parou a faca. Você já pensou? Olha, eu guardo isso no meu coração como uma relíquia. Exatamente o fenômeno descrito aqui, né? Por Kardec. Com giz, no quadro onde as crianças brincavam de estudar. Eles quiseram trazer uma tranquilidade para ela no momento desesperador. E ela leu em voz alta, então aquilo atuou em quem estava ali. Porque os espíritos têm esse poder, né? A gente vê no caso do... que está no livro No Mundo Maior, se eu não me engano agora, deixa eu tentar, o Adelino... Não, Adelino... Ai, meu Deus do céu. O que tentou matar a esposa. O que tentou matar a esposa. É a Marcela e o Adelino Fonseca. Alguma coisa. Marcela Fonseca e o Adelino. Ele queria matar a esposa. Eu só lembro dos casos. O nome e o livro eu não lembro mais. E tem o do Mensageiros também, né? Que o marido queria matar, né, a esposa. E quando ele vai colocar a arma... Ele vai atirar, ele diz que uma força que eu não soube compreender naquele momento me conteve. Porque ele queria matar a esposa, porque ele achava que ela tinha traído ele, uma armação, né, do companheiro, do sócio dele. Então, assim, os espíritos têm esses recursos, né? Agora, quando é hora da gente morrer, eles permitem, porque é necessário que venha o escândalo, mas aí por quem venha. Né? Porque o ouvinte pode perguntar, mas por que nesse momento os espíritos atuaram e não permitiram que o marido matasse a ela? E outros, a gente sabe que acontecem essas tragédias. Então, assim, essa avaliação nós não temos como fazer, porque só os espíritos, né, que a morte não existe. Então, a pessoa vai morrer de uma forma ou de outra, ainda que seja trágica, agora só vai morrer se houver a permissão, porque se não houver, não vai acontecer a morte. E a gente tem que considerar que muitas dessas mortes, às vezes, elas se dão antes do tempo programado mesmo. Porque os benfeitores, embora estejam ali ao lado, ajudando, tentando inspirar, um e o outro estão fechados no seu pensamento de ódio, muitas vezes, de falta de confiança em Deus. Essa menina que a Miranda citou, ela tentava se proteger, mas com o pensamento da evangelização. Mas ela tentava se proteger com o pensamento em Deus, buscando a fonte do amparo devido. E muitas vezes a gente... Claro que a gente só está analisando, não está condenando ninguém, nem julgando, mas muitas vezes, diante de um perigo muito grande, a gente se desliga de Deus, e quer se também desliga ser das forças do bem, né, quer reagir na mesma proporção e intensidade do agressor. A gente lembra, no livro Libertação, o Gúbio e André Luiz e Eloy, né, em dado momento lá, eles foram obrigados ou constrangidos a absorverem aquela atmosfera ambiente, que não era saudável. André Luiz passa mal, né, o Eloy também, mas o instrutor fala para ele, né, o Gúbio fala para os dois: a nossa ligação, a partir desse momento, com as esferas superiores será através da prece. Então o ambiente ali não era nada favorável ao equilíbrio. Inclusive com o cenário sugeria terror e medo. O André Luiz relata bem isso. A segurança dele repousava no Gúbio, no instrutor. Mas o que fica em destaque é essa questão. Nos momentos de perigo, a gente tem que pensar em Deus. Não pode se entregar, não devemos nos entregar, ou não deveríamos nos entregar ao desespero, né, de quem não conhece o que a gente conhece, de quem não tem a fé que nós temos. Então, nos momentos de perigo, nós temos agido justamente como todo mundo age, todo mundo que não conhece o que a gente conhece. Né? Então, é preciso realmente dar mostras de convicção, né? Que Deus nos ajude. Por isso a necessidade de desenvolvermos o hábito da oração. Não é? Porque, olha, quando você está com sede, instintivamente você busca água. Quando você está com fome, instintivamente você busca comida. Então, que as nossas ações instintivamente nos levem a Deus.
Nesse sentido, também não é digressão, está dentro aqui do tema, né? Nesse sentido, nós vimos lá no livro Paulo Estevão, o Gesiel, à época, né, depois passou a chamar-se Estevão, ele estava lá na casa do caminho, delirando de febre muito alta, e Pedro se aproxima dele, e ele, no delírio, ele cita Isaías o tempo todo. E Pedro se admira muito de um homem. Delirando, tu não queira ver o que ele vai citar, né? Nem eu. Agora... Quer dizer, numa situação daquela que é realmente difícil, ele exteriorizava o que ele tinha por dentro dele. Confiança em Deus. Citando lá os textos de Isaías. Então, realmente é preciso que a gente adquira um condicionamento. Allan Kardec mesmo, em Livro dos Espíritos, diz que a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Quem não os tem bons, os tem maus. Então é preciso criarmos novos hábitos, novos condicionamentos, de modo que o bem, a confiança em Deus surja em nós como fator instintivo. Se hoje nós temos o corpo físico funcionando como ele funciona, é porque foi uma conquista de milênios. Exercitou, trabalhou, e o espírito adquiriu esses valores, tornou-os instintivos. Agora nós também temos um trabalho de tornar instintivo a moral, os bons valores. Mas para isso é preciso repetir, até que essas verdades se incorporem como patrimônio de nossa alma. Então, às vezes a pessoa fala, eu sonhei, estava em desespero, ninguém me ajudava, mas ela também não fala que orou. Né? Se o hábito, como disse Miranda, se o hábito da oração fosse corriqueiro para ela, fosse verdade para ela, ela é o mesmo espírito no corpo ou fora dele. Né? Então, fora do corpo, ela daria manifestação da sua crença. Só para... Eu tinha citado aí, né? Antes Miranda contou a história, né, do marido que estava prestes a matar a esposa na frente dos filhos, e os espíritos produziram um fenômeno de escrita direta, né? Fazendo no quadro, né, onde ela dava aula para as crianças, aparecia escrita a frase, Deus está aqui. E aí o marido parou, né? E graças a Deus, nesse momento, não aconteceu uma tragédia ali. Mas eu lembrei que, infelizmente, em outros casos acontecem tragédias, né? E os ouvintes podem perguntar por que Deus permite num caso e não permite no outro. E aí, realmente, só a lei de causa e efeito, né, a reencarnação pode explicar isso, porque Deus é a suprema bondade do universo. Então, se Deus permite que algumas vezes aconteçam essas coisas, é porque há de ter uma razão no passado, até porque aquela pessoa que vai morrer vítima daquele assassinato, o corpo dela morre, mas ela permanece viva. Mas não cabe a nós aqui fazermos essa avaliação. Eu citei o caso do Alfredo da Ismalha, que está no livro Os Mensageiros, onde o Alfredo parte para matar a Ismalha, e assim como no caso citado pela Miranda, ele próprio diz ao André Luiz que não sabe compreender a força que conteve a sua mão, porque ele estava com a arma para matá-la. E a mesma coisa o Ildeu e Marcela, no livro No Mundo Maior. Ele também queria matar a Marcela, mas os espíritos atuaram e ele não conseguiu efetuar o crime. Acordou a filha dele. Acordou a filha dele. E ela julgou que ele queria se suicidar. Quer dizer, é importante essa questão da confiança em Deus. Né? E saber que os espíritos têm recursos para atuar em nosso favor, seja através da escrita direta ou usando de outro recurso. Mas isso sempre, como o Eduardo falou, vai estar ligado à permissão de Deus e a nosso comportamento mental. É preciso sempre estarmos em sintonia com o bem, para que a gente receba o bem de retorno. Bem, estamos chegando ao final de mais um programa, agradecendo a você aí a audiência. Acho que só pela história que a Miranda contou hoje, valeu para todos nós, né? Que é uma história muito linda. E cabe até um programa sobre isso, hein? Vamos pensar aí, né, de falarmos mais sobre uma história como essa, porque envolve muitas questões como essa que eu falei, né? Por que algumas vezes Deus permite, outras não, mas é inequívoca a atuação dos benfeitores para nos auxiliar, e como diz Paulo Renato, temos que ter fé e confiança.
É sob a proteção de Deus. É isso aí. E a gente sempre lembra que a gente questiona a Deus quando é conosco. Quando nós somos a pretensa vítima, mas quando a gente agride o outro, a gente não pergunta por que Deus permitiu que eu agredisse. É isso aí. Fica a reflexão. Muita paz a todos e até o próximo programa, se Deus quiser. Que Jesus nos conduza. Nosso Senhor nos abençoe. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos. Estamos mais uma vez tratando e ensinando e aprendendo com a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, acompanhado do nosso irmão Clever, que fica aqui mexendo no aparelhagem. Nos teclados ali. Né? Nos teclados. Mas, agora, Astênio, onde é que nós paramos? Então, nós estamos estudando a revista de outubro de 1858. E hoje nós vamos começar um tema novo, questões de espiritismo legal. Interessante, estão surgindo temas assim diferentes. Espiritismo legal. Porque era proibido, né? Não é nesse sentido, não. O espiritismo ou a mediunidade utilizado em processos judiciais. Nós tivemos até um caso muito conhecido no Brasil, né, de um assassinato, né, parece que uma arma que disparou, não sei o quê. Até no filme acho que no filme sobre Chico Xavier, aparece isso, né? E que a Ele mensagem, foi inocentado. Isso, que a mensagem psicografada pelo Chico foi utilizada no processo. A arma legal. Disparou acidentalmente, estavam brincando os rapazes com uma arma. Entendeu? Então, você vê como uma mensagem mediúnica foi utilizada num processo e foi aceita no processo, né, a ponto de o mais interessante que você está falando, né, e lembra muito bem, é que a caligrafia utilizada, que foi analisada pelo perito, era idêntica ao do morto. Né? Por isso é que foi dado que ele venceu. Então você vê que já lá no século XIX também tratava-se dessas questões. Exatamente. Aí Kardec coloca nessa revista de outubro de 1858 o seguinte: tomamos o fato seguinte do Courrier de Palais. Mais uma vez, Kardec lendo tudo que era publicado. Impressionante. Que o senhor Frederick... Ele não dormia, não? Acho que não, cara. Né? Então tomamos o fato seguinte do Courrier de Palais, que o senhor Frederick Thomas, advogado da Corte Imperial, publicou na Press do dia 2 de agosto de 1858. Citamos textualmente para não descolorir a narração do espirituoso escritor. Nossos leitores facilmente se darão conta da forma leve que tão agradavelmente ele sabe dar às coisas mais sérias. Após relatar várias delas, acrescenta. Então, aqui, esse Frederick Thomas publica no Courrier de Palais essa matéria aqui, né, que Kardec transcreve. Temos um processo bem mais estranho que aquele para vos oferecer em uma próxima perspectiva. Já o vemos despontar no horizonte do sul. Mas onde pretende chegar? Escreve-nos que os ferros já estão no fogo, mas essa garantia não é suficiente. Eis do que se trata. Um parisiense leu num jornal que um velho castelo estava à venda nos Pirineus.
comprou-o e desde os primeiros dias da primavera lá se foi instalar com seus amigos. Jantaram alegremente. Depois foram deitar-se mais alegres ainda. Certamente beberam, estavam mais alegres ainda, né? Um licorzinho. Então, restava passar a noite num velho castelo perdido na montanha. No dia seguinte, todos os convidados se levantaram, de olhos desvairados e fisionomias sobressaltadas. Foram encontrar seu hospedeiro e todos lhe fizeram a mesma pergunta com um ar misterioso e lúgubre. Nada vistes esta noite? Então todos eles tinham visto alguma coisa, então, né? E foram ver se o dono do... confirmava se ele também a versão dele. Se ele também tinha visto, né? Bom, o proprietário não respondeu. Tão apavorado também se achava, limitando-se a fazer um sinal afirmativo com a cabeça. Certo. Então confiaram uns aos outros as impressões da noite. Um ouvira vozes lamentosas, outro ruído de correntes. Este viu mover-se a tapeçaria, aquele uma arca que o saudava. Vários sentiram morcegos gigantescos a lhes pousarem no peito. Era um castelo da Dama Branca. Os domésticos declararam que, como os trabalhadores do castelo, né, declararam que, como ao arrendatário Dixon, os fantasmas lhes haviam puxado os pés. Então essa história do Dixon é mais antiga do que Kardec, né? Assim, os domésticos declararam que, como ao arrendatário Dixon, os fantasmas lhes haviam puxado os pés. Eram os fantasmas, né? No castelo. Isso. O que mais ainda? As camas passeavam. Isso tudo esse advogado falando, sim, né? As camas passeavam, as campainhas tocavam sozinhas e palavras fulgurantes sulcavam velhas lareiras. Decididamente, esse castelo não era habitável. Os mais amedrontados fugiram imediatamente, enquanto os mais corajosos desafiaram a prova de uma segunda noite. Não, que tem um monte, assim, não fico mais não, né? Outros falam assim, bom, pode ter sido só essa noite, eu vou ficar mais uma, né? Bom, até meia-noite tudo correu bem. Porém, quando o relógio da torre norte lançou no espaço os seus 12 soluços, os espíritos adoram a meia-noite, né? Para assustar os outros, né? As aparições e os ruídos... É para mexer com a imaginação, né? Porque o homem tem meia-noite... Sim. Aí eles aproveitam e usam esse horário. Então, até meia-noite, tudo correu bem. Porém, quando o relógio da Torre Norte lançou no espaço os seus 12 soluços, as aparições e os ruídos logo recomeçaram. De todos os cantos surgiam fantasmas, monstros de olhos de fogo, dentes de crocodilo e asas felpudas. Tudo isso gritava, saltava, rangia e fazia uma algazarra do inferno. Bom, naquele tempo não dava para você chamar o Uber e ir embora, né? Bom, chamava uma carruagem. Impossível resistir a essa segunda experiência. Dessa vez, todo mundo deixou o castelo e hoje o proprietário quer mover uma ação por perdas e danos. Então daí questões de espiritismo legal, né? Sim. Ele quer mover uma ação contra a pessoa que vendeu o castelo para ele, né? Por perdas e danos. Que estranho processo esse, né? Porque você fundamentar nos fantasmas que apareceram no castelo, né? Que estranho processo esse. E que triunfo para o Sr. Home, grande evocador de espíritos. Né? Então ele aqui menciona o médium, o Daniel Douglas Home, né? Então, grande evocador de espíritos. Será nomeado perito nesses assuntos? Indaga o advogado. Que ele fazia graça mesmo, né? Tanto é que Kardec diz que ele escrevia de um modo espirituoso. Então, será nomeado perito nesses assuntos? Seja como for, já que nada há de novo sob o sol da justiça, esse processo, que talvez julgarão uma novidade, não passará de uma velharia. Há outro pendente que
que nem por ter 263 anos deixa de ser menos curioso, né? Então existia um outro processo pendente há 263 anos, que ainda não tinha sido julgado, também fundamentado em questões espirituais, né? Bom, assim, no ano da graça de 1595, perante o Senescal de Guienne, um locatário chamado Jean, então está falando desse caso lá de 263 anos, tá? Assim, no ano da graça de 1595, perante o Senescal de Guienne, um locatário chamado Jean Latape demandou contra seu proprietário. Ele era locatário, então ele demandou contra o locador, tá? Então aqui era aluguel, não era compra, né? Demandou contra seu proprietário, Robert de Vigne. Alegava o primeiro, quer dizer, o locatário, que a velha casa que de Vigne lhe havia alugado, situada numa antiga rua de Bordeaux, não era habitável, tendo sido obrigado a deixá-la e acionando em seguida a justiça para que se pronunciasse acerca da rescisão do contrato. Então aqui vamos ver o que levou o locatário a não quero morar mais nessa casa, né? Por quais motivos? Latape os declina muito ingenuamente em suas conclusões. Porque havia encontrado a casa infestada de espíritos. isso 263 anos antes da época que ele estava escrevendo aqui. Usa detilizador, infestada de espíritos. Então o pessoal reclama de infestada de cupim hoje, de barata? De espírito é pior. Né? Então, porque havia encontrado a casa infestada de espíritos, que ora se apresentavam sob a forma de crianças, ora sob outras formas terríveis e apavorantes, e que oprimiam e inquietavam as pessoas, remexiam os móveis, provocavam ruídos e algazarras por todos os lados, e com força e violência derrubavam das camas aqueles que nelas repousavam. Então, como é que o juiz julga? Por isso está 263 anos não julgou, né? Como é que o juiz julga? Ele tem que admitir já que... no Superior Tribunal. Que o juiz teria que admitir que existem espíritos, que os espíritos fazem essas coisas, né? E aí, como ele não sabe julgar, não julga, né? Bom, De Vigne opôs-se energicamente. De Vigne era o dono do imóvel, né? De Vigne opôs-se energicamente à rescisão do contrato. E dizia o De Vigne: depreciais injustamente minha casa, dizia ele a Latape. Provavelmente não tendes senão o que mereceis, e longe de me censurar, deveríeis, ao contrário, agradecer-me, porquanto vos faço ganhar o paraíso. Quer dizer, já que você está sendo perturbado, né, você vai ganhar o paraíso. Então você devia me agradecer. Não é bem um paraíso. Né? Não, o paraíso seria para depois da morte, né? Mas enquanto está vivo, você não consegue nem dormir. Bom, eis como o advogado do proprietário estabelecia essa singular proposição. Aí agora o advogado do proprietário falando. Se os espíritos vêm atormentar Latape e afligi-lo com a permissão de Deus, deve ele suportar a justa pena. E como São Jerônimo dizer, aí vem uma expressão em latim aqui, quid patimu monostris peccatis meremu e bababá, né? E não voltar-se contra o proprietário, que é de todo inocente. Pelo contrário, deveria ser grato àquele que assim lhe forneceu os elementos para se salvar neste mundo das punições que, por seu demérito, o aguardavam no outro. Então, a defesa do proprietário foi no sentido de que se os espíritos estavam atormentando o locatário, foi porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, ele devia suportar a justa pena. Cada tese que esses advogados criam que... Bom, prosseguindo. Por ser coerente, o advogado deveria ter pedido a Latape que pagasse uma certa indenização. Quer dizer, o advogado do dono do imóvel ainda pedir ao locatário uma indenização, né? Por ser coerente, para ser coerente, o advogado deveria ter pedido a Latape que pagasse uma certa indenização a De Vigne pelo serviço prestado, né? Serviço prestado no sentido de ajudar ele a entrar no céu posteriormente, né? Um lugar no paraíso não vale o seu peso em ouro, mas generoso o proprietário se contentava com a improcedência da ação, uma vez que, antes de intentá-la, Latape deveria ter começado a combater e expulsar os espíritos pelos meios que Deus e a natureza nos concederam.
né? Então, isso aqui dizendo que o advogado deveria também ter argumentado isso, né? Que o Latapia, o locatário, deveria combater os espíritos. Por que não utilizar o loureiro, né, que seria uma forma de combater o espírito? Né? Por que não utilizar o loureiro? Exclamou o advogado proprietário. Por que não se servira da arruda ou do sal crepitante nas chamas e carvões ardentes, das penas de polpa e da compaixão da erva chamada Aerolos vetulus, que também que contém ruibarbo, vinho branco, sal suspenso à porta de entrada, couro de testa de hiena e fel de cachorro, tudo isso para expulsar os espíritos. A galinha, né? Que dizem ser de uma virtude maravilhosa para expulsar os demônios. Por que não usara a erva mole, que Mercúrio dera a Ulisses, que dela se serviu como antídoto contra os encantos de Circe? Então, alegando que ele tinha lá os meios de defesa dele contra os espíritos, né? É evidente que o locatário Latapia havia faltado a todos os seus deveres ao não lançar sal crepitante nas chamas e ao não fazer uso do fel de cachorro e de algumas penas de polpa. Mas como fora obrigado a obter também couro de testa da hiena, o senescal de Bordeaux achou que esse ingrediente não era tão comum para que Latapia não fosse desculpado por haver deixado em paz as hienas, ordenando, em consequência, a rescisão do contrato de arrendamento. Em tudo isso, vedes, e aí é o último parágrafo do que consta lá do jornal, em tudo isso vedes que nem o proprietário, nem o locatário e nem os juízes puseram em dúvida a existência e as algazarras dos espíritos. Então todo mundo admitia, né? Tanto o locatário quanto o locador, quanto o juiz, todo mundo admitiu que os espíritos realmente causaram aquelas algazarras. Sim. Pareceria, pois, que desde mais de 2 séculos os homens já eram quase tão crédulos quanto hoje. Nós, porém, os ultrapassamos em credulidade. Está na ordem do dia. É preciso absolutamente que a civilização e o progresso se mostrem em algum lugar. Bom, aí aqui foi uma crítica desse advogado, né, escrevendo no jornal, achando que foi uma questão de credulidade, né? Bom, mas aí agora vem o Kardec, dizendo o seguinte: do ponto de vista legal, e aí é interessante que a gente descobre que Kardec entendia de direito também. Eu não sei o que Kardec não entendia, né? Porque a gente vê a posição técnica dele aqui. Exatamente. Ele fala assim, do ponto de vista legal, a abstração feita dos acessórios com que a enfeitou o narrador, essa questão não deixa de ter o seu lado embaraçoso, pois a lei não previu o caso em que os espíritos barulhentos tornariam uma casa inabitável, né? A lei prevê que se surgir, infiltrações, etc., né, você pode rescindir, mas se surgir espíritos você pode rescindir, lei nenhuma prevê isso, né? Bom, é um vício redibitório, olha o termo técnico do Kardec, assim, é um vício redibitório. Em nossa opinião, há prós e contras. Vai depender das circunstâncias. Primeiro, trata-se de examinar se o barulho era sério ou se não foi simulado por um interesse qualquer. Questão prévia e de boa fé que prejulga todas as outras. Então, Kardec, fazendo uma questão dessa, primeiro teria que saber se de fato se o barulho verídico, né? Se o barulho não foi provocado. Né? Bom, admitindo os fatos como reais, é preciso saber se foram de natureza a perturbar o repouso. Foi só uma perturbaçãozinha, um estalinho no móvel, né? Ninguém pode... Você pode continuar dormindo no imóvel do mesmo modo, né? Bom, se passassem, por exemplo, coisas como as que se deram em Bergzabern, e aqui ele faz uma nota de rodapé, porque nós já estudamos também em números anteriores esse batedor de Bergzabern, né? Então, assim, se passassem, por exemplo, as coisas como as que se deram em Bergzabern, é evidente que a posição não seria sustentável.
dizer, a posição de locatário, né? Do jeito que ocorria esses fantasmas lá em Bergos-Aberg, não dá para ninguém viver numa casa, né? O pai Senger, talvez você se lembre, que era uma criança, né? Sim. Né, as batidas de tambor. Isso, a cama se movimentava, né? Isso. Então o pai Senger suportou tudo isso porque os fatos ocorreram em sua própria casa e não podia agir de outro modo. Mas de forma alguma um estranho se conformaria em viver numa casa onde constantemente se ouviam ruídos ensurdecedores. Os móveis eram revirados e derrubados, as portas e janelas abriam-se e se fechavam sem qualquer motivo. Os objetos eram lançados às cabeças das pessoas por mãos invisíveis, etc. Parece incontestável que em semelhante circunstância haveria motivo para reclamação e que, em bom direito, tal contrato não teria validade se os fatos houvessem sido dissimulados. Assim, em tese geral, o processo de 1595 parece ter sido bem julgado, né, porque lá foi julgada procedente a ação e anulado o contrato, né? Assim, em tese, em tese geral, o processo de 1595 parece ter sido bem julgado. Há, porém, uma importante questão subsidiária a esclarecer e somente a ciência espírita poderia levantá-la e resolvê-la. Aí prossegue Kardec dizendo o seguinte: sabemos que as manifestações espontâneas dos espíritos podem ocorrer sem um fim determinado e sem ser dirigidas contra tal ou qual indivíduo. Então, os espíritos podem espontaneamente se manifestar sem que ele tenha nada a ver contra a própria pessoa que está sendo prejudicada por eles, né? Bom, que há efetivamente lugares assombrados por espíritos batedores, que parece os teriam escolhido para fixar domicílio, e contra os quais todas as conjurações empregadas fracassaram. Digamos, entre parênteses, que há meios eficazes de nos desembaraçarmos deles. Entretanto, esses meios não consistem na intervenção de pessoas conhecidas para produzir à vontade semelhantes fenômenos, porque os espíritos que estão às suas ordens são exatamente da mesma natureza dos que queremos expulsar. Longe de os afastar, sua presença não poderia senão atrair outros. Sabemos também que em uma porção de casos essas manifestações são dirigidas contra certas pessoas, como em Bergos-Aberg, por exemplo. Os fatos provaram que a família, principalmente a jovem Philippine, era seu objetivo direto, de tal sorte que estamos convencidos de que, se essa família abandonasse a sua residência, os novos moradores nada teriam a temer. Com ela, a família levaria suas tribulações para o novo domicílio. Interessante, né? O Kardec está colocando, que ele fala assim: a casa poderia estar tendo aqueles incômodos todos, mas a culpa não ser do dono da casa, e sim dos locatários. Foram eles que levaram esses espíritos para lá, né? Aí fala assim: o ponto a examinar numa questão ilegal seria, pois este: as manifestações ocorriam antes ou somente depois da entrada do novo proprietário? Agora ele está falando lá do castelo, né? O castelo já era mal assombrado antes do camarada ou passou a ser mal assombrado a partir dele, né? Então assim, o ponto a examinar numa questão legal seria pois este: as manifestações ocorriam antes ou somente depois da entrada do novo proprietário? Neste último caso, de ser depois da entrada, torna-se evidente que este é que teria levado os espíritos perturbadores, cabendo-lhe inteira responsabilidade. Se, ao contrário, as perturbações já ocorriam anteriormente e de maneira persistente, é que elas se prendiam ao próprio local, e assim a responsabilidade seria do vendedor. O Kardec seria um excelente juiz, né? O advogado do proprietário raciocinava com a primeira hipótese, né, de que já existia lá o negócio, né? Não deixando de ser lógica a sua argumentação. Resta saber se o locatário tinha levado consigo esses hóspedes importunos, mas isso o processo não esclarece. E no nosso tempo está no finalzinho, né, mas a gente completa depois, né? Só ler o início do próximo parágrafo. Em Kardec fala assim: quanto ao processo atualmente pendente, que é o do castelo, sim, acreditamos que o melhor meio de fazer boa justiça seria proceder às constatações que acabamos de falar.
se elas conduziram à prova da anterioridade das manifestações, antes da compra, e se esse fato foi dissimulado pelo vendedor, trata-se de mais um caso em que um comprador foi enganado a respeito da qualidade da coisa vendida. Então, já existia o problema e o vendedor ocultou o problema, Ora, manter o contrato em semelhante condição talvez seja prejudicar o adquirente pela depreciação do imóvel. É pelo menos causar-lhe um prejuízo notável, constrangendo-o a guardar uma coisa que não poderá mais fazer uso. É como se houvesse adquirido um cavalo cego que fizeram passar por sadio. Seja como for, o julgamento em questão deve ter consequências graves, quer seja o contrato rescindido, quer seja mantido por falta de provas suficientes, é igualmente reconhecer a existência do fato das manifestações. Repelir a proposta do adquirente sob o argumento de que se baseia numa ideia ridícula é expor-se a receber cedo ou tarde um desmentido da experiência, como já ocorreu com os homens mais esclarecidos por se haver apressado a negar as coisas que não compreendiam. Se podemos censurar nossos ancestrais por excessiva credulidade, sem dúvida nossos descendentes nos reprovarão por havermos pecado pelo excesso contrário, por excesso de incredulidade, Mas acabou o nosso tempo. Tá bom. E Kardec, então, ele é lógico na explicação, E é incontestável, porque ele se baseia nos fatos. Muito bem, terminamos mais um capítulo da Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos. E Astênio Evangelista de Oliveira. Seguido do Clever, que nos acompanha pacientemente. Lembrando o Clube da Fraternidade. Clube da Fraternidade 3386-1422. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.